Conversations that connect technology, people and innovation. Aqui hoje, pessoal, no nosso NT Talks, a gente tem um convidado muito especial, que é o Hugo Pérez. Ele é CEO da AutoTIC, é um dos principais evangelizadores do N8N no Brasil. O Hugo é graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Unicarioca, com pós-graduação em Engenharia de Software pela URFJ. E o Hugo começou sua carreira como programador, acho que todos nós, né, Hugo? Eu também comecei, não vou contar aqui quando eu comecei, senão vai dar um spoiler aqui da idade. Mas começou como programador, né? Atuou como analista de testes em uma software house no Rio de Janeiro e desde então vem liderando iniciativas voltadas à automação e produtividade em empresas, principalmente com a Inovitest, né, Hugo? E agora com a AutoTIC, né? E só uma curiosidade aqui, já vou dar um spoiler, né? Que você é autor do primeiro livro sobre Selenium em português do Brasil. É isso mesmo? Exatamente. Que bacana. Então tá bom, Hugo, bem-vindo e vamos bater esse papo aí, tá? Maravilha. Raimundo, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade. É um prazer ter aceitado esse convite aqui, né, para fazer parte aí do podcast da NT Talks. E acredito que vai ser um momento aqui para a gente poder compartilhar muitas dicas, né, insights referente aí ao mercado de trabalho com relação às automações. Então, estou muito feliz de estar aqui e espero que você que está aí nos assistindo possa aprender demais aí com esse bate-papo aqui. Boa. Muito obrigado pela presença, Hugo. Uma satisfação ter você aqui, tá? A gente já conversou algumas vezes, né? É muito interessante quando a gente conversa com alguém que é apaixonado pela mesma coisa que você é apaixonado também, no caso, automações, né? Porque a conversa, ela se estende muito. Mas eu queria ver contigo, Hugo, assim, qual foi o seu início na área de tecnologia? Teve algum momento decisivo que você falou, poxa, eu quero seguir nesse caminho aqui desses computadores, dessas coisas aqui. Como é que foi para você seguir nesse caminho de tecnologia? Então, como você já deu meio que um spoiler, né? Eu comecei na área de software, né? Eu me formei na área de software e basicamente fiquei ali em torno de 3 anos, né, em meados de 2015 a 2018, essa parte de desenvolvimento de software, depois migrei para teste de software e quando chegou ali em meados de 2018 foi onde eu resolvi fazer a transição de carreira, né, ou seja, na verdade assim, não é que eu saí totalmente de uma e já fui para outra, né? Eu basicamente fiquei ali conciliando os dois, mas eu continuei atuando ali com a parte de teste de software, sendo que voltado mais para a parte empreendedora, né? Então, eu acabei saindo, né, da empresa que eu trabalhava como teste de software e comecei a empreender nessa área. E aí é onde veio a questão do livro, né, como você mencionou, eu criei o primeiro livro sobre teste de software com Selenium, né, e aí em seguida depois eu comecei também com cursos envolvendo a Selenium, mas aí paralelamente eu fundei a AutoTIC, que é uma empresa de automação também, mas voltado para o marketing digital. Então, como eu já tinha expertise com essa parte de automação em teste, eu resolvi levar isso para a parte de marketing, que também era uma coisa que estava crescendo muito, principalmente para o pessoal que estava empreendendo. E aí foi quando, de fato, em 2019, então em 2018 eu fiquei conciliando os dois, né, a Inovitest e a AutoTIC, mas quando chegou 2019, onde realmente eu segui só com a AutoTIC, né, onde realmente eu virei a chave. Que bacana. E só reforçando, né, Hugo, falando aqui pro pessoal que tá nos ouvindo aqui, o Hugo é um dos únicos, né, tem poucos, mas um dos únicos embaixadores da N8N no Brasil. Né? Então, se você puder falar um pouquinho assim rapidamente sobre isso também, Hugo, seria legal. E aí o que acontece? Conforme eu fui seguindo com a AutoTIC, né, eu comecei primeiramente com o Mautic, que é uma ferramenta de e-mail marketing open source, acredito que o pessoal que está assistindo aí, alguém provavelmente já deve ter ouvido falar, e aí a gente foi estendendo para outras soluções, né, como por exemplo a API de WhatsApp, né, hoje a AutoTIC ela tem uma API
não oficial, né, do WhatsApp, que é o Zap. A gente tem soluções de SMS, de e-mail, né, que seria o SMTP. E o N8N, ele veio basicamente depois, né? Foi basicamente a última solução, né, que a gente encontrou e resolveu adotar aqui para a Autotic, que foi em meados ali de 2020, né? Então o N8N é uma startup alemã que existe desde 2019 e a gente só foi tomar consciência dela em 2020, quando a gente estava procurando uma alternativa da ferramenta Make. Make também é uma outra plataforma excelente de automação de processos, é low code, mas é uma ferramenta comercial. E aí a gente tomou ciência do N8N, que era uma ferramenta, né, que é uma ferramenta de automação de processos low code, mas com a pegada ali open source, né? Ou seja, você pode ir lá muito bem, instalar no seu servidor, configurar da forma que você achar melhor e usar sem limite e pagando só o valor da hospedagem. Então, quando a gente tomou ciência desse projeto do N8N, a gente ficou, como você disse aí, né, apaixonado. A gente ficou encantado e a gente enxergou potencial, porque hoje tudo é integração, tudo é automação. Então, lá em 2020, né, quando a gente conheceu o N8N, a gente já enxergou assim, poxa, isso aqui tem tudo para estourar, né? Tudo para poder conquistar as empresas, conquistar os empreendedores. Vamos seguir com ela. Então, é claro, a gente começou, primeiramente, automatizando os processos da Autotic, né? Porque acho que antes de a gente oferecer algo para alguém, acho que primeiro a gente tem que testar. A gente tem que validar para ver se é algo que realmente funciona na nossa empresa. E funcionou muito bem na Autotic. E aí foi quando a gente começou a fazer esse trabalho de levar o N8N para as pessoas, de mostrar com cases, projetos, né, de como automatizar. E a gente foi seguindo, fazendo vídeos, cursos, dando consultoria. E até que 2024, né, a gente acabou recebendo esse título aí de embaixador, né? O N8N já vinha acompanhando aí o nosso trabalho e a gente foi agraciado, né, com esse título de embaixador. E a gente segue aí levando o N8N cada vez mais para as empresas. Maravilha. Realmente, viu, Hugo? Como a gente já conversou, né? A nossa empresa, que é a NT Consult, ela é reseller, né? Representante da N8N também. A gente trabalha muito com essa tecnologia e realmente é fantástico, né? O que ela vem revolucionando no mercado em termos de facilidade, né? Para automação de processos, em termos de um portfólio gigante de integrações, de conectores, né? Então, realmente é uma plataforma que vem ganhando muito espaço aí, que está realmente ajudando muito, né, os nossos clientes. E a gente também, né, entregar os nossos projetos com qualidade, né. Hugo, eu vou voltar, tá? Vamos bater esse papo aqui. Então, a gente já está falando aqui de N8N, mas eu queria falar um pouquinho mais, assim, da sua história, assim, um pouquinho mais da gente, né, também, que eu vou contar um pouquinho aqui da minha, bem rapidinho, só para introduzir. Porque quando a gente fala de tecnologia, né, a gente sempre tem aqueles lampejos quando criança, né? Poxa, assisti aquele filme, vi aquela coisa assim, aquele momento que eu trabalhei assim me direcionou para a área de tecnologia, né? Eu lembro quando eu comecei, não vou falar aqui o ano, tá? Senão a gente vai entregar a idade. Mas quando eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei lá a minha carreira de office boy, trabalhava para uma empresa e já era uma empresa de tecnologia. E eu via, né, as pessoas que trabalhavam e que eu tinha que ajudar ali, levando compras, até porque tinha uma casa, era tipo um alojamento dessas pessoas, e quando eu chegava lá, as pessoas falavam, poxa, é a casa dos programadores. E eu ficava com aquilo na cabeça, programadores, cara, o que é isso, né? Que seres são esses, né? Onde eles vivem, o que eles comem? Onde eles vivem. Então, eu ficava com aquilo na cabeça, né? E isso me chamou muita atenção e eu fui passando a conhecer o que o programador, né, naquela época fazia. E foi aí que me surgiu o interesse por essa área. Como é que foi, assim, o seu interesse? Bem antes, lá mesmo, lá nos primórdios, né? De falar assim, poxa, eu gostei de um game, eu gostei daquilo. Como é que foi no seu caso, assim? Assim, a minha infância, né, ela foi muito marcada, assim, por videogame, né? Eu era um cara que, assim, adorava videogame e tal. E eu sabia que a parte de jogos envolve a parte de desenvolvimento, né? Ao longo... Claro, quando a gente é criança, a gente não tem essa mentalidade, mas conforme a gente vai ganhando maturidade, a gente vê que, tudo ali é um jogo, um software, né? É feito com programação. E eu achei muito legal essa ideia de você poder, sei lá,
trazer uma diversão ou resolver um problema para alguém por meio da tecnologia. Eu acho que todo profissional de TI, eu acho que ele tem que ter essa mentalidade, né? Não é simplesmente, eu gosto de programar porque é um hobby, não. Mas é você saber que o seu trabalho, ele pode mudar vidas. Ele pode mudar negócios, ele pode mudar empresas. Então, isso me incentivou a entrar nessa área de tecnologia. Sendo que, né, eu comecei no mercado de trabalho, né, com CLT, mas a parte do empreendedorismo veio mais quando eu terminei minha pós-graduação e eu já estava já bem consolidado, né, ali na empresa, né, que eu atuava como testador de software, mas eu sempre tive um sonho, assim, como posso dizer, de ter, assim, uma liberdade, né, de você, por exemplo, porque assim, eu sempre, até mesmo na empresa que eu trabalhei, inclusive os meus diretores, né, o legal da empresa que eu fiz o serviço, que eu prestei serviço, eles me davam, assim, uma certa liberdade, né? Por exemplo, lá eu sentia que eu trabalhava mais por resultado e não tinha aquela questão de, tipo assim, questão de cumprir os horários direitinho, entrada e saída, não. Sonho de todo programador, né, cara? Quero trabalhar por produtividade e não por horário. Exatamente, tipo assim, eu sempre tive a mentalidade assim, cara, tem que entregar o resultado. Não importa se eu vou entrar a tal horário, se eu vou sair tal horário, eu tenho que entregar o resultado. É claro que, né, quando a gente está ali no ambiente corporativo, a gente tem que entender que a gente não está trabalhando sozinho. Então, muitas das vezes a gente tem que, assim, eu ia falar se sujeitar, né? Não sei se é o termo correto, mas você tem que dançar conforme a música ali, porque você trabalha em equipe. Então, também não pode ser uma coisa assim, largada, né? Vou entrar a hora que eu quero, vou sair a hora que eu quero. Se adaptar pelo time, né? Isso, exatamente. Mas a empresa que eu trabalhei, de certa forma, me dava um pouco dessa flexibilidade, né? E aí, isso aí foi crescendo cada vez mais, ou seja, esse desejo de, assim, trabalhar por demanda, trabalhar por resultado e não ter essa questão de horários e também, por exemplo, você não estar presente ali na empresa, ou seja, uma forma de você poder trabalhar de forma remota na sua casa. E aí, na época, né, é claro que hoje está bem mais comum, né, essa questão do home office, né, até mesmo depois que veio a questão da pandemia, parece que as empresas, né, estão aceitando um pouco mais essa cultura, né, mas antigamente era aquela coisa muito presente, não, tem que estar aqui, bater o ponto, né, saber que você está aqui na empresa. Em algumas empresas parece que o home office até virou padrão, né, e que o presencial virou aquela outra parte que, poxa, vamos aderir ao presencial ou não? Sim, exatamente, era aquela coisa assim, que o pessoal sentia inseguro, né, isso já, a princípio já funcionava muito bem lá fora, principalmente Estados Unidos, o pessoal, boa parte lá trabalha já home office, mas no Brasil ainda tinha essa insegurança. Então, na minha época, trabalhar de casa, cara, era uma coisa que somente pelo empreendedorismo era possível. Se você realmente queria atuar no mercado de trabalho, não tinha como. Então, eu vi o empreendedorismo, né, como uma forma de atender, né, essas minhas expectativas. E aí foi quando eu conheci um casal que o nome dele, se não me engano, acho que é M. Viegas e Jaque Barbosa, que eles falavam muito sobre você criar um negócio online, né, e você viver disso. E muitas das vezes você podia criar com o que você tinha ali, não precisava ser algo tão estrondoso, né, porque quando a gente pensa em empreender, a gente pensa assim, não, tem que ser uma coisa muito grande, tu tem que ter capital de giro ali, tem que ter caixa, né. Foi onde eles deram a ideia, né, de, por exemplo, a gente criar produtos digitais, foi onde eu criei o livro. O livro foi meu primeiro produto, assim como um empreendedor. E aí, dali fui criando livro, criei curso e fui fazendo com o conhecimento que eu já tinha. Então, posso dizer que o estopim, né, que fez, de fato, eu entrar na parte de tecnologia foi essa questão de entender que a tecnologia pode resolver problemas reais de pessoas. E a parte do empreendedorismo foi o casal M. Vieira e Jaque Barbosa, que, assim, me mostraram que é possível você empreender, mesmo com os desafios, você pode viver um estilo de vida que você deseja, fazendo o que você gosta, entendeu? Que bacana, que bacana. Essa questão do livro é muito interessante, né, Hugo? Assim, a gente já conversou sobre isso, né? Eu também ministrei vários cursos, eu também fui um pouco por esse lado do infoprodutor, então eu tenho vários cursos também na área de automação de processos, na área de BPM. E o engraçado, o meu primeiro produto também lá em 2019, 18, se não me engano, foi um livro também. Olha, que legal! Então, olha que interessante, é bem legal, né? As pessoas que se dedicam à área, que se esforçam, são especializadas naquilo, mas quando
quando elas viram a chave que, poxa, eu posso fazer algo a mais para me impulsionar nesse mercado, é muito legal. E, poxa, e bacana, né, de ver que a gente pegou o mesmo caminho, né, lá atrás. Sim. Agora vamos falar de um ponto que é bem interessante, né? Mais voltado ali para a tecnologia mesmo, mais voltado ali para os clientes. Eu queria que você comentasse aí se teve algum case marcante seu aí na AutoTIC com algum cliente de uma automação, de um desafio, né, de negócio que pode envolver, né, automação. No final das contas envolve, porque sua empresa é especializada nisso, mas tem algum case marcante que você gostaria de comentar com a gente? Poxa, esse aqui foi um desafio legal, a gente utilizou o N8N para automatizar assim, assado. Você tem algum case assim? Sim. Bom, assim, primeiramente, na verdade, vou citar aqui dois, né? São vários, né? Porque a gente lida com várias situações, mas o primeiro seria com relação à própria AutoTIC mesmo. O que acontece é que, assim como qualquer empresa, né, a gente sabe que tem aquelas tarefas que são repetitivas, que você tem que fazer e muitas das vezes envolve prazos também, e se você não fizer, dá ruim. O que acontece? Aqui na AutoTIC tem a questão, por exemplo, da parte financeira, né? Por exemplo, emissão de notas fiscais. Eu lembro que, assim, na época, assim, eu não tinha ainda colaboradores nessa parte financeira. Claro, eu tinha uma empresa terceirizada que me ajudava com algumas questões financeiras, mas, por exemplo, emissão de nota fiscal, eu que tinha que fazer. E nota fiscal, como vocês sabem aí, né, porque vocês também fazem parte da empresa, tem que ser aquela coisa certinha, você tem que emitir, não pode passar do prazo, senão depois a contabilidade, vai ter que fazer a recontagem, enfim, dá um maior problema. E aí eu ficava pensando assim, cara, eu não posso viver essa vida de todo final do mês eu tenho que olhar lá para ver se não tem uma nota fiscal ser emitida para eu emitir aqui, sabe? Aquela preocupação que poderia muito bem ser resolvida com um processo automatizado. E a gente conseguiu resolver com o N8N. Então, posso dizer que um dos cases hoje da AutoTIC é que, assim, 80% dessa parte do nosso financeiro, não só a questão da nota fiscal, né, que tem que ser emitida ali dentro do prazo, mas, por exemplo, geração de cobranças, envio de notificações, né, referente a inadimplências, tudo isso está automatizado. Então, hoje, eu basicamente não preciso fazer nenhuma dessas coisas de forma manual, nem os meus colaboradores. É claro que às vezes, né, tem aquela intervenção, né, o colaborador liga para a pessoa e tal, mas o essencial que é, né, gerar as notas fiscais, gerar as cobranças automáticas, fazer a cobrança, né, de inadimplência, tudo isso de forma automatizada. Então é como eu falei para você, primeiro a gente tem que testar na nossa empresa, no nosso dia a dia, para realmente comprovar que o negócio é bom, para então a gente poder oferecer. Já o segundo case, que eu posso dizer assim que foi algo bem gratificante para a gente, foi de um mentorado nosso, inclusive nem sei se ele talvez deve assistir esse podcast, acredito que ele deve assistir, é o Bruno Magueta, ele é gestor de automação e ele começou, cara, assim, bem básico mesmo, ele não sabia nada assim de N8N, ele tomou consciência da ferramenta por conta lá dos nossos vídeos, do nosso canal, e ele começou a explorar a solução e aí ele começou a fazer algumas consultorias conosco, né, com o objetivo ali de implementar automações que ele recebia nas demandas de clientes. Então, por exemplo, o cliente chegava e falava, estou precisando de uma automação tal. E aí ele não sabia fazer, mas ele corria atrás, ele procurava a gente para fazer a consultoria, a gente capacitava ele ia lá, implementava, depois no outro dia ele marcava mais uma hora de consultoria, Hugo, vê se tá certo aqui, ou então, Hugo, tá dando esse problema aqui, você pode me ajudar? E cara, ele fez algumas horas de consultorias, não foram muitas, e quando a gente menos percebeu assim, ele já estava fazendo as automações para os clientes, inclusive clientes internacionais, tá? Fora do Brasil. E um dos grandes cases dele, inclusive ele até mandou um print pra gente, foi de um projeto que ele fechou de 120 mil reais com uma empresa de engenharia, era um SaaS, né, que usava o N8N ali no back-end, né, juntamente com o front. Aí, é claro, a parte do front, eu não sei se ele terceirizou ou se ele mesmo aprendeu uma outra ferramenta. Enfim, só sei que ele vendeu um SaaS de 120 mil reais para uma empresa de engenharia. E quando a gente tomou ciência disso, a gente ficou totalmente assim, maravilhado, porque a gente pensou, cara, uma pessoa que não sabia nada do N8N, nem sabia programação, isso também que é legal, porque o N8N ele veio para tirar esse gap da parte ali de programação e tal, e o cara que não sabia de nada, hoje fazendo aí sistemas de 120 mil reais.
Então esses são os nossos 2 maiores cases aqui na Autotic. Que bacana, que bacana. O primeiro case que você citou, eu até fiquei pensando aqui, né? Ficou martelando na minha cabeça. Normalmente, quando a gente vai, principalmente nessa jornada de empreendedorismo, quando a gente vai oferecer, né? Ou tentar oferecer uma solução para os nossos clientes, uma coisa que bate na cabeça da gente, né, Hugo, eu acho que você pensa assim também, poxa, como é que eu faço para resolver um problema meu com essa solução que eu estou pensando? Aquele negócio de coçar a própria coceira primeiro, né? Exato. Então, isso é legal, porque a maioria dos empreendedores, eles fazem isso, né? Eles resolvem um problema primeiro para eles, para depois eles pegarem, né, aquela solução, aquela oferta e escalar. Isso é muito interessante, cara, é muito legal. O próprio N2N, Raimundo, é um exemplo disso, né? O N2N também é um empreendimento, é um projeto que foi idealizado ali pelo Jean, né? Jean Oberhausen, que é o CEO, e ele mesmo diz lá, né, que ele começou para tratar uma dor dele, que era o quê? Ele precisava fazer automações, mas as ferramentas naquela época eram muito limitadas e tinha um certo grau de complexidade. Então ele pensou assim, poxa, como é que eu posso criar automações de forma mais práticas e tendo uma liberdade maior de customização? Então você vê que primeiro ele tentou resolver a dor dele para então trazer isso ao público. Então isso funciona com a maioria dos casos, né? Quando a gente cria uma solução, a gente cria primeiramente para nós, valida e leva isso ao público. E falando um pouquinho, né, dessa questão da facilidade de se utilizar o N8N, né, como ele é intuitivo, né, eu confesso para você que, assim, eu já trabalhei com várias outras ferramentas, né, de automação de processos, desde umas mais arcaicas até umas mais novas, né, a gente trabalha muito na NT Consult com o Camunda, que é uma ferramenta que a gente gosta muito, porque ela permite também uma flexibilidade muito grande quando a gente vai trabalhar com automação de processo. Porém, quando eu comecei a trabalhar com o N8N, eu notei essa facilidade, né, que o N8N tem para as implementações. Mas eu queria ouvir de você quais são as características mais marcantes que você considera mais poderosas no N8N. Bom, em primeiro lugar, assim, disparado eu vejo a questão do self-host. Por quê? Porque, assim, o self-host, primeiro, né, já dá a entender que você vai ter um custo menor, porque você não vai ter que, a princípio, pagar ali para um terceiro, talvez uma licença ou então o suporte. Você está hospedando na sua própria infra. Então, você não tem esses custos, mas você assume essa responsabilidade. Entra também a questão, por exemplo, da privacidade dos dados, né? Então, o fato de você estar usando uma solução open source não, desculpa, né? É gratuita, né? Porque o N2N, ele é fair code, né? Isso aí, inclusive, a gente tem até vídeo no canal falando sobre isso. Mas o legal de você usar uma solução auto-hospedada, né? É esse termo que eu queria falar. Você, além de ter um custo menor, tem a questão também ali da privacidade dos dados, né? Porque você sabe que os dados, tudo está sendo mantido ali na sua própria infra, né? No seu data center. E eu vejo também a questão da escalabilidade, de você poder usar ele para as mais variadas demandas possíveis. Então, o N2N, como muitos talvez aí nem imaginam, não? Ele não é só para um uso ali pessoal, que o pessoal acha, né? Vou automatizar um processozinho aqui do meu negócio, então do meu dia a dia. Vamos falar disso. Inclusive isso aí é até polêmica, né? Então, assim, não é só para o uso pessoal, mas é para o uso corporativo mesmo. O N2N já está mais do que comprovado, inclusive são inúmeros cases, tá? Inclusive tem até grandes empresas que estão usando o N2N, mas ainda assim, não veio ao público, né? Tem muita gente que não sabe, mas as que já vieram ao público são empresas assim, grandes, com um operacional gigantesco, e o N2N comprovando aí que consegue atender perfeitamente, porque ele tem escalabilidade. O N2N ele é escalável. Então, são esses 3 fatores. A questão dele ser gratuito, você ter como se fala, o controle ali dos dados, né, porque vai estar rodando dentro do seu próprio, da sua própria infra, e a questão da escalabilidade. Para tentar contribuir um pouquinho, uma coisa que vem me fascinando assim, em termos de capacidade do N8N é a facilidade de se trabalhar com agentes de IA. Uma outra coisa que eu acho assim que realmente está maravilhando várias pessoas, né? Lógico que tudo isso, né? Você aí na Autotic, nós aqui na NT Consult, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque principalmente quando você entrega uma solução para os seus clientes, né? Você tem que tomar muito cuidado em como aquela solução
está implementando ali as suas integrações internas. Poxa, se eu estou utilizando um agente de IA, ele está indo para uma nuvem pública, ele está indo para um modelo específico, proprietário, como é que está, né, o tráfego desses dados, como é que é isso? E já fazendo esse gancho, Hugo, a gente tem, tá? Eu vi que você mencionou aí, é bem interessante, a gente tem alguns grandes clientes que já estão utilizando N8N aqui no Brasil. Então, assim, essa teoria realmente está comprovada. E a NT Consult, ela provê, né, esses serviços também de implementação de soluções com N8N. E a gente tem esse desafio, né, de levar soluções de automação de processos, não só com N8N, mas é uma das principais ferramentas que a gente utiliza hoje. Mas a gente tem esse desafio de levar e, ao mesmo tempo, cuidar para que seja uma implementação segura, né, com compliance, né, e adequada também a outras regras, como LGPD, como outras coisas. Como é que você vê esse contraste em termos de ter automações um pouco mais caseiras, com devs ali que fazem automações, né, assim, muito dentro da caixinha deles, sim, né? Sim. Com essa coisa também de cuidar, né, esses princípios básicos, né, de segurança, de compliance, de controle, né, das implementações. Como é que você vê isso hoje? Então, assim, como eu informei, né, o N2N hoje é usado para usos pessoais e também para usos corporativos. Eu vejo como um baita desafio. Não vejo uma coisa assim trivial, porque, como eu falei, uma necessidade ali pessoal é totalmente diferente de uma necessidade corporativa, né? Ou seja, é uma magnitude gigantesca. Então eu vejo que assim, envolve, né, uma certa responsabilidade, porque não é só a parte funcional. Por exemplo, quando a gente vai construir um software, beleza, né? A gente a princípio, né, foca na funcionalidade porque é o que o cliente quer. Então, o cliente vai chegar lá e vai falar, um exemplo, Raimundo, eu quero um software que, poxa, quando eu clicar aí, aqui apareça uma imagem, quando eu clicar ali, toca um som, né, funcionalidade. Mas um software, porque uma automação no N8N é considerado um software. Ele só não tem o front ali, né? Você está construindo a parte do back-end, mas não deixa de ser um software. E o software, ele vai além dos requisitos funcionais, ele também tem os requisitos não funcionais. Então, eu acho que quando faz essa transição, né, do uso individual para o uso corporativo, a pessoa que está atuando, né, ali um gestor de automação, ou então uma empresa como a NT Consult, né, que faz essa implementação, tem que começar a pensar também nos requisitos não funcionais, além do funcional, que também é importante, mas pensar também, vem cá, essa automação que eu vou fazer, ela é escalável, ela é segura, ela é íntegra, né? Ou seja, eu vou colocar ali, vai ter risco, chance de quebrar alguma coisa assim, ela é compatível com o ambiente daquela empresa, que cada empresa tem um determinado ambiente. Então eu vejo como um desafio, onde realmente só um especialista mesmo consegue ter essa visão clara para poder implementar automação em ambiente corporativo. Bacana, bacana. Realmente é um desafio, viu, Hugo? A gente vê isso muito. Às vezes a gente chega em um cliente e realmente o cliente já começou com algumas iniciativas de N8N ali, iniciativas assim espalhadas, né, em várias áreas. Então, há de se ter, né, uma governança, né, e há de se ter uma organização disso. A gente trabalha muito ali com a nossa consultoria, olhando também para a parte de arquitetura de referência e para essa parte de governança também, o que eu acho que ajuda um pouco, mas é como você disse, realmente é um desafio, porque a gente, em uma empresa grande, a gente não sabe até onde vai, né? A mensagem, né, que foi espalhada, por exemplo, poxa, tem uma tecnologia nova, o N8N, a gente já ouviu muito também sobre o Camunda, né, em outros clientes, poxa, tem um Camunda aqui, e as áreas começaram a implementar ali a sua própria solução, e as coisas vão ficando bem espalhadas e sem controle, sem segurança. Exato. Mas é por aí mesmo, eu acho que é um desafio e uma consultoria, né, como a AutoTIC, uma consultoria como a NT Consult, né, que a gente trabalha aqui com vários clientes, né, corporativos, a gente procura, né, sempre trazer esse padrão, né, essa governança, essa arquitetura de referência para ajudar, né, nesse sentido também. Exatamente. E assim, sem contar que também é importante, né, da parte ali da empresa, né, referente aos colaboradores, assim, incentivar também
o pessoal a buscar essa capacitação, e como você falou, com autoridades. Porque, às vezes, o que mais a gente vê é pessoas, assim, usando ferramentas, né, de forma errada, sem as boas práticas, se posicionando como uma autoridade, quando, na verdade, não é, e as pessoas vão seguindo aquilo ali e acham que estão implementando de forma correta e não estão. Inclusive, isso foi até um tema de um vídeo que eu fiz, que eu falei sobre a bolha do N8N. Então, assim, as pessoas têm que procurar buscar essa capacitação. Eu acho que tudo que é novo, você tem que procurar entender a viabilidade daquilo, né? Como você mencionou aí, eu acredito que deve acontecer isso, vem vários clientes animados, nossa, eu vi que o N2N faz isso e tal, mas aí primeiro a gente tem que saber, cara, calma aí, isso aqui é viável para a sua empresa? Porque às vezes a ferramenta é boa, mas às vezes pode não ser viável para determinada empresa, né? Então, assim, é uma coisa que, como você falou, tem que ser estudada, tem que ser analisada, o time não pode sair implementando ali, principalmente em produção. Eu já vi gente, cara, já construindo automações do N2N em produção, cara. Que se o negócio dá problema, a empresa para. Testando em produção, né? Testando com o avião no ar. Não, gente, pelo amor de Deus, não faz isso não, entendeu? Então, assim, primeiro, busquem capacitações com autoridades, tá, no assunto. Não é só a Autotic, também tem vários outros profissionais e empresas que também são muito boas em N8N, como, por exemplo, o caso aí do pessoal da NT Consult. Busque essa capacitação, testem e retestem as soluções de vocês em homologação. Até ter certeza que aquilo ali é escalável, que aquilo ali é seguro, para então vocês colocarem em produção e não ter dor de cabeça, entendeu? A gente está caminhando aqui para o final, mas eu queria ter uma visão, eu queria ouvir de você qual é a sua visão de futuro para automação com ferramentas igual o N8N em ambientes corporativos, né? Como você vê a chegada do N8N, obviamente, provavelmente outras ferramentas vão chegar ainda, a gente sabe como é essa área de tecnologia e de inteligência artificial, mas como você vê, né, o avanço dessas ferramentas e a implementação delas em ambientes corporativos? Eu já vejo assim, daqui talvez alguns meses ou anos, como algo mais presente. Eu acredito que a gente está vivendo uma fase de conscientização. Então, hoje, eu percebo, né, que boa parte ainda do mercado de trabalho tem uma certa resistência. Eu não vou falar nem especificamente ao N8N, porque o N8N é só uma de várias ferramentas com a proposta de automação low-code. Mas eu falo de modo geral, low-code, né? Eu acho que as empresas ainda têm essa resistência, essa insegurança, mas eu acho que é muito pela falta de conhecimento. Porque eu acho que quando conhece bem uma tecnologia, a segurança ela vem. Então, eu acredito que daqui a alguns meses ou anos, nós que somos representantes do N8N, continuar com esse trabalho de conscientização, eu acredito que vai ser algo muito comum, né? Então, as empresas, claro, não é que elas vão substituir 100% as tecnologias que elas usam. Inclusive, eu sou até contra isso, né? Eu acho que a gente não deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Mas eu acho válido, sim, você incluir o low-code em alguns processos da sua empresa. Eu acho que tem certas coisas que se você pode resolver com low-code, para que você vai fazer com hard-code? Então, eu acho que as empresas elas estão ganhando essa maturidade, essa conscientização, e eu acredito que vai ser algo bem presente e vai começar a gerar muitas oportunidades aí. O pessoal que começar a aprender N8N, com certeza vai ter mais vagas de empregos com relação a isso. Vai ter mais demandas também, porque também tem a parte dos freelancers, né? Então, pessoas que, por exemplo, têm empresas e querem um serviço, mas não tem um colaborador, às vezes vai atrás de um freelancer. Então, vai surgir muitas oportunidades de serviços, como tem surgido, entendeu? Uma coisa que eu noto também, Hugo, aqui em contato com os nossos clientes, é que não só o N8N, mas outras ferramentas como o Camunda também, eles já começam a considerar aquele desenvolvedor da área negocial, né? O que eles chamam de Citizen Development, ou seja, uma pessoa que é um cidadão comum, não é teoricamente um programador, um arquiteto, né? Mas ela entende muito do negócio e as ferramentas elas estão cada vez mais dando suporte às pessoas para que elas consigam, né, construir soluções também. Eu acho que é muito o caso do N8N hoje, né? O Camunda também ele tem alguns recursos ali, vários recursos, na verdade, de low code, no code. Então, isso dá muito poder para que em determinados tipos de processo, em determinados tipos de solução, esses, né, desenvolvedores negociais consigam, né, entregar uma determinada solução ali, né? Sim, e eu acho que é muita questão também da autonomia, né? Eu acho isso incrível. Inclusive,
No último meetup que a gente organizou aqui no Rio, com a comunidade do N2N, eu falei sobre isso. Você ter essa autonomia, né? Por exemplo, de fazer. A gente vê, por exemplo, o caso do WordPress. Hoje, pessoas sem ter um conhecimento ali avançado de programação, de desenvolvimento web, ela já consegue criar o site ali em poucos minutos. E nem por isso deixou de existir os desenvolvedores webs, as pessoas que constroem site. Porque, assim, a pessoa, beleza, ela vai ter autonomia de fazer ali o site dela, mas sempre vai precisar de alguém ali para poder aperfeiçoar. Então, acho que o N2N ele veio com essa pegada, né, de dar autonomia. Por exemplo, às vezes é uma empresa que, por exemplo, não tem um time técnico, mas tem ali alguém do marketing, tem alguém ali, sei lá, do atendimento, e eles poderem automatizar algumas coisas, isso é incrível. Ou seja, ter essa autonomia, a empresa não ficar ali 100% refém de um profissional altamente qualificado nessa parte, por exemplo, de programação API REST. Ainda assim, não vai faltar oportunidade, porque as automações não é uma coisa que você faz e acabou. Não, elas precisam ser aperfeiçoadas, melhoradas. Então, eu acredito que quem realmente estiver se especializando nisso, não vai faltar oportunidade. Seja para poder desenvolver, seja para poder melhorar uma automação, e é isso. Eu acho que, assim, essas ferramentas com esses recursos, elas estão democratizando mais, né? Isso. A implementação, a automação, né? O poder de construir uma solução, né? De tecnologia. Isso é muito bacana, como você falou, é muito, muito legal. Exatamente. Hugo, mais um pontinho aqui, o último, tá? Sobre o nosso N8N, já estamos caminhando para o final aqui, mas eu queria saber de você, onde você sente que o N8N, tecnologias de automação de processos, não vou me restringir só ao N8N, mas onde você acha que essas tecnologias estão gerando o maior impacto hoje? Olha, sem dúvida, eu vejo muito na parte do atendimento. Principalmente a questão quando veio os agentes de IA do N2N, você vê que o crescimento foi exponencial. A partir de 2024, quando o N2N introduziu o LangChain, que veio a parte dos agentes de IA, a procura foi absurda. Por quê? Porque hoje as empresas elas querem poder atender o maior número possível de clientes, tá? Prezando ali a qualidade, né, do atendimento, enquanto elas conseguem focar em outras coisas que também são importantes para o negócio. Então, por exemplo, eu pego muitos casos aqui de pessoas que fazem consultoria conosco, então que são alunos, né, se inscrevem em nossos cursos. Boa parte deles, é claro que existem outros tipos de automações, mas eu posso dizer 70% aí das demandas que eles buscam é automação de atendimento, principalmente com agente de IA, né, que seria ali um atendimento automatizado inteligente. Porque hoje atendimento é tudo. E o que acontece? Muitas das vezes, se a gente for perceber, o atendimento tem coisas que são muito comuns. Então, por exemplo, você qualificar uma pessoa, que seria, por exemplo, coletar informações dela para conhecer um pouquinho mais o perfil dela. Ou então, por exemplo, para tirar dúvidas comuns. Tem pessoas, eu até brinquei, né, com o pessoal lá do Meetup, que eu falo, pessoal, às vezes a informação está lá no site, mas aí o que a pessoa prefere? Chamar no WhatsApp e perguntar sobre aquilo. Tá lá no site, direitinho, mas a pessoa... parece que os clientes eles têm essa necessidade de conversar. Eles querem entrar em contato e ouvir da própria empresa ou do colaborador aí aquela resposta. Então, hoje a automação do atendimento ela se torna indispensável. Por quê? Para você poder lidar com essas demandas. Em vez de você deixar ali, por exemplo, seus colaboradores perdendo, não vou falar perdendo, né, mas usando horas e horas do seu tempo para poder atender coisas que são muito comuns, o agente de IA consegue fazer isso muito bem. Claro, se você configurar ele de forma correta. Então, hoje, sem dúvida, um dos maiores impactos hoje na automação que eu vejo nas empresas, nos negócios digitais, é no atendimento. Realmente, eu concordo contigo. Inclusive, alguns na maioria dos nossos clientes corporativos também, eles buscam muito, né? Eles têm a atenção chamada muito por esse poder, né? Principalmente do N8N, de trabalhar muito bem com essa parte de atendimento, com inteligência artificial, com agentes. Então, realmente, eu vejo muito isso e também aqui nos nossos clientes. Hugo, é isso aí, meu amigo. A gente está caminhando para o final. Falei isso 3 vezes já, né? Mas eu vou falar aqui agora, porque agora realmente nós estamos caminhando. Tá acabando. Mas eu queria ver contigo o seguinte. Primeiramente, eu queria te agradecer muito, tá? Por estar aqui com a gente, por dedicar esse tempo.
Desde a primeira vez que a gente conversou, eu vi que, poxa, o papo aqui de tecnologia, de automação, se a gente quiser falar horas e horas, a gente fica falando. Você é um cara que é apaixonado por isso mesmo, né? Igual a mim, igual a vários colegas aqui da NT Consult. Eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente, né, no NT Talks. E eu queria também te perguntar, quem você indicaria para vir falar com a gente aqui, bater esse papo no NT Talks? Tem alguém na sua cabeça aí que você, poxa, eu queria indicar um colega, eu queria indicar um amigo, dessa pegada nossa, né, de jornada de tecnologia, de soluções de automação. Sim. Assim, eu nem cheguei a conversar com ele, até porque vocês lançaram aí a pergunta agora, mas eu aconselharia muito vocês entrarem em contato com o Luiz Eduardo da Promova Web. Por quê? Porque, primeiro, ele também é embaixador do N2N, né? Aqui no Brasil somos nós dois, né? Por enquanto, né? Acredito que ao longo do tempo vai surgir mais embaixadores aqui no Brasil, mas eu acho válido vocês trazerem ele aqui para o NT Talk, porque ele entende bastante da parte de infra do N8N. E como essa parte de infra, assim, ainda acaba sendo um gargalho, né, para muitas empresas, porque é a famosa pergunta, o N8N é escalável? Sim, eu respondo isso quase todos os dias aqui nas reuniões com os clientes. Eu acho que é a pergunta-chave que todos eles fazem. Mas calma aí, Raimundo. O N8N é escalável? Às vezes a gente fala, né, nossa, que incrível, faz isso, faz aquilo. Aí no final a pergunta, mas calma aí, é escalável? E o Luiz, né, por ele entender bastante dessa parte de infra, eu acredito que não teria ninguém melhor do que ele para poder, né, quebrar esse tabu e falar, cara, ó, é escalável e mostrar isso na prática, né? Se for até o caso, tiver uma oportunidade de ele mostrar isso funcionando ou como ele faz, acho que seria bem viável, entendeu? Mas aí tem que ver lá com ele, entra em contato com ele. Ele tá sabendo que ele vai ser convidado aqui ao vivo, né? Ah, é? Uma surpresa para ele. Não, mas com certeza, obrigado pela indicação, a gente vai conversar com ele sim, tá? E quem sabe, se ele tiver disponibilidade, a gente faz o NT Talks, né, com o Luiz. E Hugo, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar, né, a sua trajetória, compartilhar a sua visão sobre automação, sobre o N8N, sobre mercado, compartilhar um pouco da sua história também, tá? Eu acho que a conversa foi muito rica, cheia de aprendizados e queria agradecer muito você aqui, tá? Beleza. Raimundo, eu agradeço também, cara, pelo convite. Essas questões, né, de podcast, entrevista, eu acho muito válido, né, porque a gente traz casos reais. Eu acho que tem faltado isso, né? A gente tá, assim, num mundo que, como posso dizer, parece que tá muito sistemático, né? As pessoas não estão tendo aquele feeling de coisas reais. E o podcast é isso, né? É um bate-papo aqui entre duas pessoas, dois seres humanos, pais, esposos, né, filhos, né, pessoas reais, mostrando o que a automação fez em nossas vidas, fez em nossos negócios, em nossas empresas. Então, assim, eu agradeço demais aí pelo convite, para eu poder ter falado um pouquinho sobre a minha história, também falado um pouquinho sobre o N2N, e espero que você que está aí de casa assistindo esse podcast, que você também possa ter aprendido muito. E qualquer coisa, procure aí NT Consult, se você está interessado realmente, né, de trazer o N8N para sua empresa. Eles são especialistas nisso, são partners, né, do N8N, então não tem ninguém melhor do que eles. E caso você queira aprender N8N, né, mais essa questão de acadêmica, né, de saber como o N8N funciona, buscar capacitação, tem aí os cursos e a consultoria da Autotic. Que bacana, Hugo. Muito obrigado mesmo. É muito interessante você falar pessoas reais que trabalham com soluções reais, né? Isso é bem interessante, porque é o que a gente faz, né? E quando as pessoas olham, né, para uma ferramenta como N8N ou outra ferramenta e assistem muitos vídeos no YouTube, né? Não só os vídeos, né, feitos por você, por mim, tem alguns lá também no nosso canal, mas às vezes tem pessoas que gravam alguns vídeos e as pessoas que estão assistindo não têm a visão de que, cara, realmente os caras estão resolvendo problemas de negócios específicos de empresas pequenas, médias e grandes empresas com aquela tecnologia, né? Então isso é muito legal ter essa visão, cara. E mais uma vez, muito obrigado por você ter ficado com a gente aqui. E vamos para a próxima, né? Vamos para o próximo NT Talks. Obrigadão, Hugo. Valeu. Com certeza. Pessoal, uma boa noite. Até a próxima. NT Consult. Great people coding the future.